Esse aqui é um pronunciamento oficial da minha consciência. Morreu Charlie Kirk, um ativista de direita nos Estados Unidos, e morreu com ele a ideia de que o debate livre entre direita e esquerda pode acontecer. Morreu com ele a ideia de que você pode ir numa universidade, conversar com alguém que você discorda e eventualmente ouvir palavras duras, mas jamais ouvir o barulho de um tiro. Morreu com ele a ideia de que nós, no nosso campo político, temos que aceitar passivamente a ideia de que eles podem ter o uso da violência contra nós e nós temos o uso da palavra. Não, chega. Chega de aguentar ser chamado de extremista como se fosse a coisa mais natural do mundo. A imprensa fez isso com o cadáver dele. Veja só, essas são as notícias. Ele é um extremista, logo talvez seja justificável você matar um cara como ele. É ou não é? Esse cara deixou 2 filhas, 2 crianças. Ninguém está se importando com essas 2 crianças. A esquerda, o jornalismo, acham no fundo que elas são frutos talvez de um nazismo. É ou não é? É isso que eles sentem. No fundo, na prática, tudo é justificável contra nós. E quando eu falo nós, eu não falo apenas do Renan, do Partido Missão ou do Movimento Brasil Livre. Eu falo até de pessoas que eu não gosto, como Nicolas, como Bolsonaro. Todos nós do nosso campo somos alvo desse ódio e a nós, veja só, pouco autorizado. Se eu fizer uma piada inadequada, posso ser preso. Outros podem tentar nos matar e nada acontece. Na formação do nosso partido político, a Missão, 2 coletores nossos foram alvo de uma tentativa de assassinato por 2 militantes, veja só, antifascistas. Os militantes foram pegos, foram presos, foram detidos. Mais do que isso, presta atenção, não teve comissão de direitos humanos, o TSE não foi atrás, dado que eram vinculados a um partido político. Ali não teve discurso de defesa da democracia. Teve o mais absoluto silêncio. O mesmo silêncio que acontece quando o MST invade uma propriedade, quando o MTST invade uma propriedade, quando estudantes usam da violência para pedir outros estudantes de irem às aulas, afinal eles fazem greve com o nosso dinheiro. Eu não quero aceitar isso. Eu não quero ficar numa posição passiva em que um lado pode muito e o outro lado não pode nada. Até porque isso ajuda o discurso deles a ficar ainda mais duro. Veja, olha só o que Mauriás e Jones Manuel dizem a nosso respeito. Um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo. Uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio de classe. A gente tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. Tá desproporcional, não tá? E nós talvez erramos em dizer que apenas precisamos da liberdade de expressão. Ah, todos têm que ser livres e nós vamos vencer no livre mercado de ideias. Livre mercado de ideias? Eles recebem milhões do George Soros de fundações internacionais para defender as causas violentas deles. Sejam casos raciais, sejam casos ligados à mulher, à trans, a qualquer coisa. Eles têm grana, eles têm espaço na imprensa, eles têm espaço no judiciário e nós temos o direito de apanhar. Calados. Definitivamente isso precisa mudar. Precisamos ir ao Congresso e nós precisamos criminalizar o discurso da esquerda no Brasil. Sim, o discurso deles, que prega a revolução armada, o uso da violência como um ato redentor, tudo isso precisa acabar. Eu quero ver esses caras na cadeia. Falou que vai bater em alguém? Cadeia. Falou que vai expropriar alguém? Cadeia. Falou que vai invadir uma casa? Cadeia. Cadeia, 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 cana, muito tempo. Nós não podemos aceitar uma sociedade em que eles podem tudo e a gente não pode nada, sendo que a gente não tá pleiteando o uso da violência. A gente tá pleiteando apenas viver num país ordeiro. Espero que a direita desperte para isso e que pare com esse discurso infantil. Nós vamos agora protocolar projeto de lei focado nisso. Vamos criminalizar o discurso violento da esquerda, sim. E eu espero contar com vocês nessa missão. Chega de ser o bonzinho. Chega de tentar ser o bom menino numa guerra em que você termina igual esse rapaz, o Charlie Kirk, morto. Meu nome é Renan Santos, eu tô fundando um partido chamado Missão e eu conto com você nessa luta. Espero muito que a gente vença esses caras. Ou eles definitivamente vão nos calar.